no Aprender 3, tá? Dá para revisar a aula, dá para quem, por acaso, perder a aula, assistir posteriormente. Vou compartilhar minha tela aqui. E bom, hoje a gente começa o capítulo 2, que vai falar do método da indução. A ideia hoje é ver uma primeira parte desse capítulo, tá? A gente começar um pouquinho mais devagar também para não avançar muito, que essa primeira semana a gente ainda tem uns acertos aí de matrícula e tudo mais. Então a ideia aqui é a gente voltar lá naquela definição que a gente tinha, né, do princípio de indução finita, que a gente chegou a ver no capítulo 1, aonde a gente tem que uma propriedade Pn, né, ela vai ser válida para o número real, se ela for válida para 1, e admitindo que ela seja válida, né, para um certo n, a gente consiga provar que ela vale para n mais 1. Então a gente está dentro daquele axioma, né, que não sei se vocês se recordam, se num conjunto X nós temos, né, a garantia que o 1 está presente e para todo elemento de X a gente garante que o sucessor desse número também pertence a X, então não tem outra alternativa senão que esse X seja igual aos naturais, né? Então aqui se a gente consegue mostrar que vale para 1, e quando a gente assume para n, a gente consegue provar que vale para o sucessor, o n mais 1. Então, o que a gente está mostrando? Que quando vale para 1, vale para 2, vale para 3, vale para 4, e assim por diante, né? E aí acaba valendo para todo número natural. Tá? Lembrando, pessoal, qualquer coisa que vocês tiverem para perguntar, tá? Perguntem. Eu aqui fico sem acesso agora ao chat, tá? E só estou vendo essa tela que vocês estão vendo também. Então, se por acaso travar alguma coisa ou cair, me dá um toque, tá bom? Uma forma da gente, né, usar esse princípio, né, da indução finita vai ser na definição de sequências, né, por recorrência, aonde a gente também depois vai ter um capítulo em que a gente vai estudar, né, como que a gente pode resolver, né, essas recorrências, em que você define o valor para 1 e você tem, de uma maneira geral, que o termo n mais 1 ele pode ser definido em função, né, de indo de n até n menos k termos anteriores, né? Que aí, dependendo da quantidade de termos que ele vai depender, a gente vai ter a ordem da recorrência e tudo mais. E dentro disso a gente vai poder demonstrar. A gente pode, por exemplo, fazer a definição de somatório e produtório em função da recorrência, né? Definindo, por exemplo, o que seria a soma de k variando de 1 até 1, de A1 é o próprio A1, né? Esqueci de colocar aqui, é o próprio A1. E quando eu tenho essa soma de k indo de 1 até um n mais 1, faltou o índice aqui também, n mais 1,
Isso pode ser definido como a soma, né, dos primeiros n termos mais o AN mais 1. Então, percebam que aqui a gente tem a definição para n igual a 1 e o termo n mais 1 é definido em função do termo n, né, mais uma constante aqui, tá? Então, essa seria uma forma que a gente poderia definir um somatório, tá? E da mesma forma, né, a gente poderia fazer também com o produtório. O produtório de K indo de 1 a 1, né, é o igual ao A1. E quando a gente define para o N mais 1, isso vai ser o produtório do N, que multiplica o A N mais 1, tá? Esse SN aqui está mais aqui, isso daqui não deveria estar aqui, isso não deveria estar aqui, tá? Como aqui também não, é só em função do K. Engraçado que a gente prepara essas coisas e depois, quando a gente vai ler com calma, é que vê os erros, né? Então, o somatório de K indo de 1 até N mais 1 do AK fica em função até o N mais o N mais 1, e o produtório de K indo até o N mais 1 de AK fica o produtório de K indo até N, que multiplica o N mais 1. Então, a definição de somatório e produtório pode ser feito, né, na forma de recorrência. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Também. Bom, alguns exemplos aqui, né, de recorrência que a gente tem. Você pode fazer a aproximação da raiz quadrada por recorrência, né? Onde você define o x1 como valendo 1, certo? E você define o x do n mais 1 como sendo o meio do xn mais a dividido por xn, onde esse a é o número que você quer aproximar da raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de a pode ser aproximado dessa forma, tá? E aí, conforme você vai fazendo a interação aqui, você vai aproximando os valores e vai obtendo, né, uma aproximação para a raiz quadrada do a que você tem. Vamos pegar, deixa eu ver se eu... Não, acho que eu não fiz o exemplo numérico, mas vamos pegar aqui, por exemplo, como se o nosso a fosse 4, tá? O a sendo 4, então eu teria aqui o x1 é igual a 1, o x2 ele vai ser igual a meio do xn, né? Como eu estou fazendo aqui n mais 1 igual a 2, então o n está valendo 1, então é o x1 que vale 1, mais o a que eu escolhi como 4, dividido pelo xn que vale 1. E aí, fazendo essas contas, eu tenho 4 com mais 1, 5, dividido por 2, 2,5. Certo? Aí eu calculo o x3, que vai ser igual a meio. Agora, como eu estou fazendo o n mais 1 igual a 3, o n vale o x2, que é o 2,5. Então, fica 2,5 mais 4 dividido por 2,5. E aí a gente teria que fazer as contas, né? Para ver quanto que isso daria. Deixa eu ver se eu pego uma calculadora fácil aqui.
Dá 2,05, professor. Fez as contas aí? Deu Sim, é 2,05. 2,05. Então tá bom. Deixa eu colocar lá. Quer voltar? Porque cadê? Oxe. Minha tela aqui parece que travou. Professor, Oi. uma dúvida. Essa fórmula aí da aproximação da raiz quadrada Ah, é série de Taylor ou não tem a ver? ela tem a ver com. Não é série de Taylor, não, porque a série de Taylor você. Ela não é feita da forma de recorrência, tá? Esse método, gente, minha tela travou legal. Vocês estão me ouvindo? Ou Sim, não? estamos. Mas minha tela está congelada para vocês, né? Isso, tá na tela inicial aí com a coruja. É, por sinal, essa coruja eu fotografei lá na UNB. Será que eu vou ter que resetar a máquina, gente? Se eu vou ter que resetar a máquina aí, tem que sair um pouquinho. Deixa eu É desligar. Windows, professor. Se for Windows, apertar Alt Tab para ver se muda. Não, eu tô. É Linux? É, É, Linux eu não domino. às vezes ele entra em conflito aqui com a câmera. Deixa eu desligar a câmera para ver. O Alt Tab deveria buscar as outras telas, não está buscando. Gente, acho que eu vou ter que sair e voltar de novo, tá? Ok. Então aguarde um pouquinho que daqui a pouco estou de volta. Gente, uma dúvida. Para enviar para onde essa lista de exercícios do professor Castilho? Alguém sabe? No aprender. Mas não antes não aprender. Eu abri aqui, eu estava procurando, não vi. Tem atividades. Eu não tô com ele aberto agora, mas eu acho que tem lá primeira tarefa, algo assim. Isso, tarefa 1. Isso. Trial version.
que aqui que está o link da tarefa. Tem o link da tarefa? Porque eu não vi essa atividade 1 aprender 3 no meu. Quando eu abro, não parece nada de tarefa. Eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar para você, tá? Enquanto o professor não volta. Obrigada, Gerson. Tá, disponha. Está conseguindo ver minha tela? Sim. Então, é esse aqui, ó. A tarefa 1 aqui, é só clicar que ele abre para você. Aí você arrasta e coloca o, o arquivo aqui dentro. É só arrastar e soltar aqui dentro. Ô, Gerson, como é que você entrou que apareceu lá o seu Prof. Imagem? Meu não aparece nada disso. O meu aparece meu nome e o painel, assim, com as instruções. Como aí? Você se matriculou na turma? Matriculei, não tem que matricular. É, você tem que se matricular na turma. Eu entro em meu cursos, ó, eu vou... Não, primeiro você tem que se matricular. Você procura matemática discreta aqui na busca. Cadê? Acho que o meu... Matemática discreta. Ah, não é esse o nome da disciplina. Qual o nome da disciplina? Eu acho que é MatDiz. MatDiz. Aí, essa aqui, ó. É só você clicar nela. É porque eu já estou matriculado, né? Aí não dá para fazer. Mas é só você clicar nela aqui, ó, e digitar a senha que o professor envia para a gente naquele documento de instruções antes do primeiro dia de aula. Aí você é matriculado automaticamente. Tá, já vou fazer agora, então. Obrigada, Gerson. Disponha.
Voltei. Demorei porque ele começou a passar um scan para ver se tinha corrompido o arquivo e isso atrapalhou. Aqui. Bom, estão vendo a tela aí? Tá tudo tranquilo? Voltou ao normal? Trial version. Beleza, professor. Tá legal agora. Então, como a gente estava falando, esse Trial version. tá vazando algum som, alguma coisa aqui? Ou aí? Tá de boa. Bom, como eu estava dizendo, né? O primeiro cálculo que a gente tinha feito aqui partindo do 1, né? Para o A igual a 4, tinha dado o 2,5. Depois o colega aí calculou, deu 2,05, né? Isso no x3. E conforme a gente vai avançando, né? Isso daqui vai aproximando cada vez mais da raiz quadrada do número A que a gente tinha escolhido, né? 4, que seria 2. Então, eu tinha perguntado se isso daqui tem a ver com a série de Taylor. Na realidade, a gente vê esse método, né? Em cálculo numérico, onde é chamado método de Newton, né? Newton-Raphson, onde você usa para poder achar zero de funções. E no caso específico da raiz quadrada, onde você considera o f de x igual a raiz de a, agora eu não lembro se é menos x, ou era o contrário, né? X menos raiz de a, acho que era x menos raiz de a. Sinal oposto, era x menos raiz de a. Aí você trabalha com o método que ele é o xn mais 1 é igual ao xn mais a derivada da função dividido por xn, e a derivada calculada em xn. E aí, com isso, a gente ajeitando essa formulação, chega nesse daqui, tá? Que seria o método de Newton-Raphson aplicado para achar a raiz quadrada. Mas ele serve para poder achar, né, o zero de qualquer função, onde a função vale zero. Bom, uma outra forma que a gente pode usar também a recorrência é no cálculo do fatorial, né? Esse é bem clássico para poder fazer. Você define o fatorial de 1 como sendo 1 e o fatorial de n mais 1 como sendo o fatorial de n que multiplica o n mais 1. Veja que nessas definições por recorrência, né, você é obrigado a ir aplicando a definição até chegar na primeira condição, por exemplo. Se eu quiser calcular o fatorial de 4, né? Então, por essa definição, seria o quê? Seria o fatorial de n, pensando que 4 é o n mais 1, então n vale 3. Então, seria o fatorial de 3 que multiplica o 4. Só que agora eu uso a definição no fatorial de 3. O fatorial de 3 vai ser o fatorial de 2,
que multiplica 3, e isso já estava sendo multiplicado pelo 4. O fatorial de 2, ele pode, pela definição, vai ser o fatorial de 1, que multiplica o 2, e que multiplica o 3, e que multiplica o 4. E o fatorial de 1, né? Pela definição, vale 1. Então, aí a gente chega no 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que é a definição que a gente tem do fatorial, né? Tá certo? Então, nessas definições por recorrência, você vai reaplicando, né, a definição, agora para n, depois para n-1 e assim por diante. Nós vamos ter um capítulo especial para recorrência, tá? O princípio a gente pode usar também para poder demonstrar igualdades, né? Então, quando a gente faz essa afirmação aqui, ó, que o somatório de k de 1 até n de k que multiplica 2 elevado a k, isso é igual a n menos 1, que multiplica 2 elevado a n mais 1 e mais 2, tá? Como é que a gente poderia fazer a demonstração disso por indução? Porque eu vi no comentário de vocês que alguns estavam na dúvida, né, de um dos exercícios lá que pedia para ver os erros que se tinham cometido na demonstração de indução, né? E a gente tem 3 passos que a gente tem que fazer para poder provar a indução. O primeiro deles é provar para n igual a 1, certo? Que é o início da indução. Então, quando eu faço n igual a 1, eu vou ter o somatório de k indo de 1 a 1. Onde está vazando esse som, pessoal? Alguém ligou o microfone aí sem querer? Já desligou, professor. Que é o k que multiplica 2 elevado a k, certo? Bom, como o k está indo de 1 em 1, então o k valendo 1, vou ter k que multiplica 2 elevado, né, a k, que vai dar 2. Quando eu faço n igual a 1 nessa fórmula, o que eu tenho? 1 menos 1, que multiplica 2 elevado a 1 mais 1, mais 2. Como 1 menos 1 é 0, 0 vezes, né, também, vezes o 2 vai dar 0, no final tenho 2, então tenho que 2 é igual a 2, o que torna isso verdadeiro para n igual a 1. Certo? Agora a gente tem a hipótese de indução, né? Que a hipótese de indução é quando eu suponho que isso seja válido para n. Então, é quando a gente assume que o somatório de k indo de 1 até n de k vezes 2k, isso é igual a n menos 1, que multiplica 2 elevado a n mais 1 mais 2, certo? E aí agora a gente vai provar para n mais 1. Aqui a gente tem 2 caminhos que pode seguir, tá? Uma é partindo da hipótese de indução, e aí a gente tenta chegar, né, nessa fórmula aqui para n mais 1, ou a gente tenta fazer, né, supondo que essa fórmula vale para n mais 1, e aí tenta mostrar a igualdade já admitindo que essa hipótese de indução aqui seja válida. Então, aí teria que usar esse resultado,
tá? Qual dos dois caminhos é o melhor? Às vezes o pessoal faz, né? Colocando a fórmula para o N mais 1 para ver onde aparece, né, a hipótese de indução, mas na hora de escrever a fórmula geral, escreve partindo daqui, né? Porque o que a gente tem com esse somatório do K indo de 1, não agora para N, mais N mais 1, do K, 2 elevado a K, certo? Esse somatório pode ser escrito, né? Se a gente lembrar daquela definição, como somatório de K indo de 1 até N, de K 2 elevado a K mais 1. E agora, eu peguei o somatório só até o N. Para N mais 1, eu tenho que somar o que seria esse termo aqui para N mais 1. Desculpa, não tem esse mais 1 aqui. Que seria o K valendo N mais 1, que multiplica 2 elevado a N mais 1. Certo? Então, quando eu pego esse somatório e somo com esse termo, eu tenho esse somatório do K indo de 1 até o N mais 1. Agora, o que a gente sabe? Esse termo aqui, ó, pela hipótese de indução, tá? Ele vale N menos 1, que multiplica 2 elevado a N mais 1, mais 2. E eu ainda tenho o termo mais N mais 1, que multiplica 2 elevado a N mais 1, certo? Agora a gente tem que tentar juntar esses termos para que ele fique, né, na forma dessa expressão, né, quando N vale mais 1. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse termo em evidência. Então, vai ficar o 2N mais 1. Aí eu tenho N menos 1 com N mais 1, fica N, certo? Mais 2. 2 N's, professor. São 2 N's. 2 N's, tem razão. Estou procurando esse 2 aí. Vou colocar aqui 2, certo? E mais o 2, certo? Só que esse 2 que multiplica o 2N mais 1, acaba virando 2N mais 2. E esse N, só por questão de comodidade, vou colocar ele aqui na frente, mais 2. Então, se vocês olharem essa expressão, é justamente quando a gente troca o N por N mais 1, né? Então, quando eu tenho somatório para N mais 1, então aqui fica N mais 1 e N mais 1 com menos 1 vira N. E aqui N mais 1 com mais 1, né? Vira N mais 2. Certo? Então, isso daqui também é verdadeiro, vale para N mais 1. Então, vale para 1. Tem a hipótese, consigo provar para N mais 1. Então, essa expressão vale para qualquer N pertencente aos naturais. Tá ok? Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Na demonstração das igualdades, né? É tranquilo. A gente pode demonstrar desigualdades também. Só que no caso da desigualdade, às vezes a gente precisa fazer uma majoração, alguma coisa do tipo, né?
para poder chegar no resultado que a gente quer. E às vezes aqui tem um pouquinho de dificuldade para poder fazer, tá? Então, estou pegando um exemplo aqui, mostrar que esse somatório, né, com K indo até 2n, ele vai ser sempre maior ou igual que 1 mais n sobre 2, tá? Então, da mesma forma, a gente começa fazendo para n igual a 1, né? Então, quando eu faço para n igual a 1, que eu tenho é o somatório de K indo de 1 até 2, de 1 sobre K, que isso vai ser igual, quando K vale 1, tenho 1, quando K vale 2, tenho meio. E isso é maior ou igual que 1 mais, estou fazendo n igual a 1, o meio. Então, por causa da igualdade, isso é verdadeiro, tá? Agora, a minha hipótese de indução, eu vou considerar que isso seja válido, né? Caindo de 1 até 2n, de 1 sobre k, vai ser maior ou igual a 1 mais n sobre 2. E agora a gente tenta provar para n mais 1, né? Para n mais 1, o que a gente vai ter? O somatório de k indo de 1. Aqui é 2 elevado a n, né? Ah, tá, é 2 elevado a n. Eu estava confundindo com 2 vezes o n. Então, aqui não tem problema, quando n vale 1, aqui é 2 elevado a n. Então, aqui vai ser 2 elevado a n mais 1, tá? De 1 sobre k. E agora, esse somatório, eu posso quebrar como sendo o somatório de k indo de 1 até 2 elevado a n, de 1 sobre k, mais o somatório de k indo de 2 elevado a n mais 1, que é o próximo termo, até 2 elevado a n mais 1, de 1 sobre k. Tá? Isso daqui eu sei que é maior do que 1 sobre n sobre 2. Mas o que eu vou fazer com esse termo aqui, ó? Como é que ele ficaria, né? Quando k vale 2n mais 1, eu vou ter 1 sobre 2n mais 1. Depois vou ter mais 1 sobre 2 elevado a n mais 2. E assim vai até 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Certo? Tudo bem? Agora, o que eu vou ter que fazer é uma, né, majoração, né, para cada um desses termos. Então, aqui não é difícil de ver que esse termo aqui, ele, como eu estou aumentando aqui o denominador, né, ele vai ser menor do que 1 sobre 2 elevado a n. Tá? Só esse termo aqui. E esse termo aqui, ele vai ser menor do que 1 sobre 2 elevado a n, tá? E aqui também vai ser menor do que
1 sobre 2 elevado a n. Tudo bem? Tá claro isso? Sim, professor. Tudo tranquilo. Agora, quantos desses termos eu tenho? Eu comecei no 2 elevado a n mais 1 até o 2 elevado ao expoente n mais 1. Eu acho que tem 2 elevado a n elementos, né? 2 elevado a n? Sim. Que vai do 1, do 2, né? Uhum. Aqui seria, eu posso escrever aqui como 2 vezes n, né? Uhum. Certo? E esse 2 vezes n pode ser escrito como 2n mais 1, 2 elevado a n, mais 2 elevado a n, certo? Aí tira esse 2 daqui. Tudo bem? Então, foi 1 mais 2 até 2 elevado a n. Então, no total, eu tenho 2 elevado a n, certo? Se cada um desses daqui é menor do que 1 sobre 2 elevado a n, quando eu somar tudo isso daqui vai ser menor do que 2 elevado a n, que multiplica 1 sobre 2 elevado a n. Concordam comigo? Positivo, professor. Só que tem uma coisa, eu fui para o caminho errado. Porque na realidade eu quero fazer maior, né? Estava pensando no menor. Porque eu quero que isso seja maior ou igual a isso, né? Esse termo eu sei que é maior que esse. Então eu teria que colocar aqui um termo maior e não menor. Então deixa eu voltar aqui. Como eu diminuí a fração, esse termo é maior. Então eu tenho que aumentar a fração aqui. Tem que fazer o oposto. Espera um pouquinho. Porque a ideia, veja bem, a ideia, ó, que isso daqui eu sei que é maior ou igual a 1 mais n sobre 2, certo? Então eu teria que achar um termo que esse daqui também fosse maior para garantir que essa soma seria maior do que a soma desses dois termos. Como eu peguei o menor, esse ser maior e o outro ser menor não garante nada. Então, porque eu estava pensando aqui no menor igual, então é o contrário. Então, na realidade, o que eu tenho que usar é esse termo aqui, ó. Como esse daqui você vai aumentando a potência, você vai fazendo o quê? Esse termo, ele acaba sendo um número que é menor do que esse termo, que é menor do que esse termo, porque você está aumentando essa parte, né? Tá certo? Eu tenho que chegar com n mais 1.
Então, eu tenho que chegar, deixa eu ver, 1 mais n, eu tenho que chegar aqui mais meio. Então, tá. Então, isso daqui vai ser maior que 1 sobre 2 elevado a n, tá certo? E cada um desses daqui, todos eles vão ser maior do que 1 sobre 2 elevado a n. Tudo bem? Maior, professor. Cada um não é menor? Eu escutei maior, mas seria menor. Também não Menor. entendi, não, Tem que ser, professor. Então tem que ser Tá. 2 elevado a n menos 1. Aí dá, né? Aí vai ficar 2 elevado a n, aí fica 2. Mas não teria que inverter essa desigualdade, não, professor? Porque o denominador é menor do 2 elevado a n menos 1. Peraí, agora me perdi mesmo. O 2 elevado a n mais 1 está aumentando o denominador, certo? Certo. Isso. Ele vai, se eu diminuo o denominador, aumento a fração. Se eu aumento o denominador, tá certo. Tá certo, eu tinha feito o correto e me perdi de novo. A menor de todas as frações é essa daqui, todo mundo concorda? Sim. Bom, então ela é maior. Ela é maior ou igual do que ela própria, certo? 1 sobre 2 elevado a n mais 1, certo? Positivo. A anterior, que seria isso daqui menos 1, tá? Inclusive essa primeira aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. É isso aí, porque aí depois vai multiplicar, né, por 2 elevado a n. É isso Exatamente, mesmo. aí vai restar meio. Concorda que essa daqui também é maior do que 1 sobre 2 elevado a n mais 1? Sim. E isso acontece em todas? Eu tinha feito certo e me perdi. Tá claro isso? Porque aqui é 2 expoente n mais 1. O 2 elevado ao expoente n mais 1 é um número maior do que 2 elevado a n mais o 1. Então, como eu estou aumentando o denominador, esse número é maior do que esse, é maior do que esse, maior do que esse. Tudo bem? Beleza, agora eu estou entendendo. Agora sim. Aí, quando eu somo isso, e a gente viu que tem 2 elevado a n termos aqui, né? Uma maneira de ver isso é quebrar esse 2 elevado a n mais 1 como 2 elevado a n mais 2 elevado a n. Então, veja, ó. Aqui era 1, aqui era o 2, aqui era o 3, até 2 elevado a n. Então, tem 2 elevado a n termos que multiplica esse termo aqui. Então, no fundo, esse termo ele vai ser maior
do que 2 elevado a n, que multiplica 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Tá claro isso? Perfeito. Acho que Aí- só é bom colocar o igual, né? É. Menor Aí ou o que igual. você tem aqui? Maior ou igual. Que vai depender do valor de n também, né? Agora, o que acontece se esse daqui é maior ou igual a esse, e esse daqui é maior ou igual a esse, então a soma dos dois vai ser maior ou igual do que 1 mais n sobre 2 mais meio. E é aí que aparece a fórmula do 1 mais n mais 1 sobre 2. Até que enfim. Certo? Então, o problema da desigualdade é justamente encontrar o tipo de majoração que a gente tem que fazer, né? A dica é ver qual que é o elemento que tem que aparecer aqui para poder, né, fazer. Como eu comecei pensando no menor igual, então eu falei, então eu vou colocar tudo, né, esses daqui, sendo menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n. Mas o menor não adianta, porque aí você tem maior e menor aqui, não resolve nosso problema, né? Era maior e não menor. Tá claro, pessoal? Uma das desigualdades conhecida, que é a desigualdade de Bernoulli, ela também pode ser demonstrada dessa forma. Tem ela feita no livro, tá? Não sei, deixa eu ver aqui que página que está no meu. No meu aparece na página 17. Ele mostra para n igual a 1. Depois, para n mais 1, né, tem para n. E o para n mais 1, ele simplesmente pega e escreve que 1 mais h elevado a n mais 1 pode ser escrito como 1 mais h n, que multiplica 1 mais h, certo? E aí, como isso daqui é maior que isso, aí, se você está multiplicando por uma coisa que é maior, né? Isso acaba sendo maior ou igual que 1 mais nh, que multiplica 1 mais h. Tá? E aí você faz as contas, faz a multiplicação, isso vai ser igual a 1 mais n mais 1, que multiplica o h, mais n, que multiplica h ao quadrado. Aí você fala, mas eu queria chegar para n mais 1. Esse termo aqui está aparecendo a mais, né? Mas, novamente, faz uma majoração, isso vai ser maior ou igual que esse termo, porque você joga esse termo fora, tá? E eu posso jogar esse termo fora, porque ele é positivo, né? E tem a condição aqui também, né, que esse h tem que ser maior do que menos 1, para que esse termo aqui seja maior do que 0, seja um número positivo, tá? Aplicações em aritmética também, né? Por exemplo, você determinar, né,
que para todo número natural, n ao cubo menos n vai ser divisível por 3. Então, da mesma forma, a gente começa com n igual a 1. E aí eu vou ter o quê? Que 1 ao cubo menos 1 é igual a 0. E 0 é divisível por 3, né? Assume a hipótese que n ao cubo menos n é divisível por 3, tá? Aí vem uma coisa, se eu estou dizendo que ele é divisível por 3, o que eu posso dizer, né, para poder usar depois na minha hipótese de indução? Que esse n ao cubo menos n, ele é igual a um 3 que multiplica um certo k aí, certo? Tudo bem? Beleza. E onde Sim. esse k vai ser um número, né, natural lá. E aí, quando eu pego para n mais 1, o que a gente vai ter? N mais 1 ao cubo menos n mais 1. E aí a gente destrincha isso daqui, né? O que é n mais 1 elevado ao cubo? Cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo, né? Mais 3n mais 1, é isso? É isso mesmo. Menos o n e menos o 1, e isso vai ser igual. Bom, a minha hipótese de indução traz isso, né? Então, eu vou pegar esse termo junto com esse termo, n ao cubo menos n, e o que me sobra? Mais 3n ao quadrado, mais 3n, esse 1 cancela com esse, e se isso daqui vale o 3k, colocando 3 em evidência, vai ficar aqui mais n ao quadrado, mais n. Então, posso chamar isso daqui de um certo k', né, que vai ser um número natural. E aí eu tenho que o n mais 1 ao cubo menos n mais 1 também é um múltiplo de 3. Tá certo? Beleza. Um outro exemplo que o livro traz aí é da Torre de Hanoi, tá? Só que aí no livro ele faz o quê? Ele determina, né, como é que seria a relação de recorrência para depois chegar numa fórmula para ela, né? Eu tinha aqui estava aberto, só que depois eu acabei fechando por causa que a máquina tinha travado. Mas eu vou usar aqui um applet aqui do GeoGebra só para a gente ver como é que fica, tá? Então, esse programinha aqui no GeoGebra, na realidade, eu baixei ele, não fui eu que acabei fazendo ele, tá? Mas ele monta a Torre de Hanoi aqui para uma quantidade que você quiser aí de peças, tá?
Eu vou pegar com 3 só para a gente poder entender qual é a lógica, né? De quantos movimentos eu tenho que fazer para poder completar aqui. Ele coloca que a melhor quantidade de movimento, né? Seria 7. E como é que a gente chegaria nessa fórmula aí, né? Primeiro eu pego esse daqui e coloco aqui. Depois eu pego esse daqui e coloco aqui. Veja que eu fiz 2 movimentos. E depois eu pego esse daqui e coloco aqui. Agora, nesse estágio, perceba, se eu estou pegando N peças, que neste caso seriam 3, para poder fazer todo o movimento até aqui, eu tenho que fazer completar a torre de Hanoi nessa, né? Nesse do meio para N menos 1, tá? O que seria a quantidade de movimentos, né? Para N menos 1. Para que eu possa tirar essa última peça e colocar aqui, tá? E agora vou ter que repetir de novo a quantidade de movimentos para N menos 1 para remontar essa parte aqui. Então, quer jogar esse aqui, jogar esse aqui e jogar esse aqui. Entenderam a ideia? Então, lá no livro ele chama H, que depende de N, essa quantidade total de movimentos, e esse total de movimentos para N, ele corresponde a 2 vezes a quantidade de movimento para N menos 1, mais 1. Que mais 1 foi esse, né? Olha, para poder fazer o movimento para 2 peças, vou colocar aqui N igual a 2. Ele fala que é 3 movimentos, né? Então, para poder mover uma torre de N igual a 2 é 3 movimentos, que seria 1, 2, 3. Depois, o movimento de trazer essa última peça para cá. E de novo, 1, 2, 3. Tá claro isso, pessoal? Então, se eu tenho HN, o número de movimentos para N peças, isso pode ser definido como 2 vezes o HN menos 1, que eu tenho que repetir 2 vezes isso, mais 1. Tá? Isso é o que ele coloca como exemplo aí, para poder chegar nessa fórmula de recorrência, né? E aí a gente teria que na realidade esse HN, mas isso a gente vê no outro capítulo, né? Ele vai ser igual a 2 elevado a N menos 1, né? Professor, Oi. Se for por recorrência, a gente tem primeiro que provar lá, na primeira hipótese lá, o N igual a 1, não é isso? Como se fosse o 1, não é isso? O H, Isso. H de 1. Só que nesse problema, os números de disco não podem ser igual a 1, né? Então o N tem que ser maior que 1. Aí o que a gente faria nesse caso? Não, se eu tivesse um único disco, pode ser igual a 1, qual o problema? Aqui no programinha, não sei se ele permite com 1. Não, aqui ele não permite, está colocando só 2. Mas se fosse só um disco, seria um único movimento, né?
Tá certo? Mas tudo bem, você pode colocar a condição inicial, tá? Para n igual a 2, não tem problema. Tem relações de recorrência que só vai começar, não precisa exatamente começar com n igual a 1, pode começar com n igual a 2, n igual a 3, tá? Correto. Eu posso colocar aqui, ó, que o H2 é igual a 3, certo? E que isso é válido para n maior ou igual a 2. Mas eu não vejo restrição colocar o H1 como sendo igual a 1 e para o n valendo 1. Porque olha aqui, ó, quando o n estiver valendo 1, 2 elevado a 1 dá 2, né? 2 menos 1, 1. Que seria equivalente aqui. Certo? Correto. Agora, tem situações que você precisa mesmo começar por um certo n. Inclusive, nas outras formas de indução, que é a segunda parte, que estou pensando em deixar para a próxima aula, a gente tem induções que não começa no n, mas começa num n0, né? Que aí esse n0 pode ser o 1, o 2, o 3, que tem algumas fórmulas que só valem para um n maior, né? Mas, hein, professor, o H não é quando ele passa pela essa haste do meio? Sim. Então, aí não tem sentido quando é H1, porque o movimento ele já vai direto. Não vou passar pela do meio. Ele já vai direto para o outro lado. Já vai direto. Por isso que acho que ele impõe que tem que começar do 2 aí no programa, ou primeiro. Eu não lembro como é que está no livro, se ele põe alguma restrição ou não. Deixa eu ver como é que está aqui. Olha, no livro, se vocês olharem na página 20, ele considera o caso de um disco. Número de movimento 1. Tem uma tabelinha lá. Tá? Para 5 vai para 31, então ele tem uma tabelinha. Para um disco, para 2, para 3. É só, professor, se eu voltar aí na página 19, aí começa aí o texto no segundo parágrafo do exemplo 2.7. É que ele coloca lá, a ideia fundamental é de que um problema com n discos, n maior que 1, pode ser reduzido a um problema com n menos 1 discos. Foi só isso por isso que eu fiz a pergunta. Ah, tá. Mas eu acho que, na verdade, essa restrição aí foi justamente porque nessa fórmula do meio aí, ó, nesse caso aqui que está no slide, tá Hn-1, não é? Depois do 2 vezes aí, essa fórmula do meio aí. Ah, tá. Ele escreveu a fórmula em função de n, né? Aí tem uma dada parte que tem N-1, né? Aí se fosse 1, ficaria... Aí ficaria 0. Isso. Ele não escreveu porque eu poderia escrever isso da outra forma também. Eu poderia escrever que seria talvez o mais Hn mais 1 é igual a 2 vezes o Hn mais 1. Aí não teria problema aqui o n sendo igual a 1. Que você pode reescrevê-la dessa forma aqui, ó. Certo? Substitui o n por n mais 1. E agora o n valendo 1, você tem o H1, que é esse valor. É isso mesmo. Porque da forma que está aqui, ó, quando você faz o n igual a 1, você teria que ter o H0. O H0 não está definido, né? O que também não seria problema nenhum, mas aí a gente vai entrar naquela discussão no primeiro dia de aula, né?
Por que que a gente não considera o zero pertencente ao O conjunto zero dos naturais? O zero é natural ou não? É, entendeu? É só uma questão de Conveniência. definição. É. Às vezes, assim, para quem já trabalhou com programação e sabe que, dependendo da linguagem que está trabalhando, quando você define um vetor, o vetor começa indexado com 0 ou o vetor começa indexado com 1, dependendo da linguagem. Mas a maioria, tipo, o C, a linguagem C e tudo mais, começa indexado com 0. Então, para a gente é melhor trabalhar com coisa desse tipo aqui, porque fica mais natural, né? Aí você já tem lá quem que é o H0, né? Que já está indexado, do que começar com 1. Professor, continuando nesse problema, então, aí no caso, qual o número mínimo? Ah, tá, ele tá perguntando, né, se tem solução. A solução seria essa mesmo, né? H É. de n mais 1 igual a 2hn mais 1. Isso. Agora, o que ele não faz aí, está deixando no capítulo 3, é transformar isso nisso. Entendeu? Que aí ele pede para verificar isso daqui, porque o que acontece? A nossa suposição, né, do que a gente fez e coisa e tal, está correta? Então eu teria que pegar agora isso daqui e demonstrar para todo n, né? Tá certo? E neste caso, até com n sendo igual a 1, não tem problema. Aí a gente verifica para n igual a 1, vai ter que o H1 vale 1, tá? Supõe para n, então a gente tem que o Hn é 2 elevado a n menos 1. Agora, o que seria o Hn mais 1? Certo? Aí eu preciso usar essa recorrência aqui, ó. Hn mais 1 é igual a 2 vezes o Hn mais 1. Só que o Hn pela hipótese de indução é isso, né? Certo? Então ficaria 2 vezes 2 elevado a n menos 1 mais 1. Fazendo a multiplicação, vai ficar 2 elevado a n mais 1. Aí vai ficar menos 2 com mais 1, menos 1. Então, vale também para o n mais 1. Certo? E aí tem aquele probleminha, né, de quanto maior o número que você tem aí, né? Aqui, nesse programinha, ele aceita até 13. E o menor número de movimentos seria 8.191 movimentos. Se alguém quiser testar, fique à vontade. Eu passo o programa sem problema nenhum. Tá? Sai dessa, professor. Para quem... Às vezes a pessoa não tem o que fazer, né? Com 9 já dá 500 e pouco. É um problema exponencial, né? Colegas, professor, permita aqui um comentário. Os colegas que formaram aqui na UFG Formosa, nós tínhamos um professor de mesmo, ele falava justamente isso. Não sei o que fazer, vim fazer um curso de matemática.
Aí vai testar essas coisas. Para quem não tem que fazer um curso de matemática é um bom passatempo, né? Quase não dá trabalho, né? Outro probleminha que tem aí no livro, essa é a história dessa pizza, né? Steiner, não sei se é assim que se pronuncia, que é você dividir a pizza em maior número, né, de pedaços com N cortes retilíneos. Não quer dizer que a divisão seja justa, tá? Normalmente a gente dividiria uma pizza dessa forma, né? Procurando fazer todos os pedaços iguais. Então aqui foram usados aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cortes, né? Obtendo 8 pedaços. Mas aqui também foi obtido, né, fazendo 4 cortes, aonde a gente obtém 11 pedaços, né? Só que, por exemplo, quem ficar com esse 9 aqui está perdido, né? Não vai comer nada. Então, qual que seria a ideia, né, de fazer esse tipo de coisa aqui? Então, ele faz duas coisas aí no livro que é interessante e a gente procurar entender, né, o que ele acaba fazendo. Ele começa argumentando que quando você, vou até trocar de cor aqui para... Quando você faz um corte, você dividiu ela em duas partes, tá? Para que a gente possa ter uma quantidade de cortes, né, que seja o máximo possível, essa próxima linha só tem que cruzar com essa daqui em um único ponto. Então, por exemplo, eu fazendo o segundo corte, como sendo esse daqui, ó. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 pedaços, certo? Então, com o segundo corte, 4. Com o terceiro corte, e essa linha só pode cruzar essa e essa num único ponto, não pode cruzar, né, no mesmo ponto que elas já cruzaram, porque a gente vê aqui que quando cruza no mesmo ponto, né, a gente não consegue maximizar a quantidade de pedaços. Então, fazendo, por exemplo, este corte aqui, tá? Aí são 3, e aí a gente passa a ter 7. Depois, com esse daqui, a gente passa a ter 11. Um próximo corte eu teria que cruzar todas as linhas e num único ponto, tá? Então veja que conforme que essa daqui está aqui, já vai ficar difícil, né? Eu, por exemplo, posso passar uma que cruze aqui, cruze aqui, cruze essa, cruzou todas? Cruzou essa, 1, 2, 3, 4, Poderia colocar uma linha aqui, ó. Não vai ficar bem linha, mas vai. E assim vai. E com isso, ele vai montando uma equação e que chega que se eu tenho n cortes, eu seria igual a n ao quadrado mais n mais 2 dividido por 2, tá? E eu estou aqui na página 21, aí ele fala, o resultado final está correto, mas o argumento acima é falho. Por quê? O fato crucial é que N regiões são acrescentadas no enésimo passo e foi obtido por uma simples observação de padrão, apresentando
apresentado para pequenos valores de n. Ou seja, o que ele quer dizer que quando você tem essa soma dos R pedaços, tá? Isso daqui foi feito considerando quando a gente tinha o n igual a 1, o n igual a 2, o n igual a 3, e daí ele acabou induzindo o que seria a fórmula olhando para isso. E ele diz que isso é uma armadilha, né? Porque não é porque eu consegui ver que vale para n igual a 3, posso depois concluir que vale para todo n. Então, a argumentação correta que ele diz que teria que ser feito aqui é que cada vez que você faz um novo corte, você está criando, na realidade, mais n regiões, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma região, faço um corte, criei mais uma região. Faço um segundo corte, criei o quê? Mais o segundo corte, mais duas regiões, né? Tinha 2 e agora acrescentou mais 2, que virou 4. E quando eu fizer o próximo aqui, vai acrescentar mais 3 regiões. Então, aí ele monta a fórmula de recorrência, que o número de regiões n é igual ao número de regiões n menos 1, que a gente tinha anteriormente, mais n. Aí essa seria a maneira correta de chegar nessa formulação. É uma fórmula de recorrência, que aí pelo capítulo 2 a gente vai ver que chega que isso daqui se iguala ao Rn. Tá? Então ele está vendendo a ideia de que quando a gente assume, né, alguma coisa, que você pode até fazer, não vou dizer que não, que você testa para 1, para 2, para 3 e chega numa fórmula, né? A gente só poderia considerar essa fórmula correta quando a gente faz o uso do processo de indução ou tentar definir por uma recorrência. Professor, mais uma vez apareceu o n-1 ali, ó, tá vendo? Aí, no caso, nesse caso aí, teria que ser para n maior que 1, não é isso? Para n maior que 2, né? Que 1, né? Porque... Porque o 2 já valeria, né? Não, porque para não ter o índice igual a 0, né? Então, tem que ser maior que 1, não é isso? Maior ou igual a 1. Aí você está considerando que o R0 existe. Porque se eu pego para n maior ou igual a 1, quando o n estiver valendo 1, o que eu vou ter aqui? O R0. O R índice 0. Aqui no livro ele está falando n maior ou igual que 1. É porque depois, lá no capítulo de recorrência, acho que é o capítulo 4, ele vem de volta atrás, quer ver? Recorrência é o capítulo 4, página 67. O primeiro exemplo, ele começa com o n maior ou igual que 1. Só que aí ele escreve a recorrência em função do n mais 1. Ele escreve xn mais 1 igual a xn mais 2. E para o n maior ou igual que 1, para evitar o índice 0. Mas eu lembro que tem um lugar aqui que ele considera o índice 0. Aí ele acaba colocando o n podendo valer 0. Que é mais conveniente na hora de escrever.
Deixa eu ver se eu acho o exemplo aqui. X1, X1. Não estou achando, não. Mas se for seguir o que ele escreveu aí nesse exemplo, teria que ser o n maior ou igual que 2, para que a gente não tenha um índice zero. Não, professor, eu vi aqui, ó. Quando ele coloca no começo, dessa forma que o senhor colocou aqui, Rn igual a R menos 1 mais N, nesse caso aqui, ele fala que equivalentemente tem que ser o N maior que 1. Agora, se fizer igual o senhor fez na anterior, que é Tá. o R de N mais 1, aí sim. aí pode ser maior ou igual a 1, entendeu? Isso. É isso mesmo. No finalzinho da página 21, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Verdade. Agora que eu estou vendo aqui. Porque você tem várias formas de escrever, né? Às vezes, dependendo de como isso daqui vale, é melhor você colocar o n mais 1 para que não ficar dependendo do outro. O interessante é a gente sempre observar que não pode ser, nesse caso não poderia ser zero, né? O índice. Mas veja, essa questão do índice não ser zero é uma questão, como a gente falou, é aquela questão, o zero vai pertencer às naturais ou não vai? É só esse cuidado. Porque o resto vai funcionar do mesmo jeito. Vou deixar esses exercícios para vocês fazerem, tá? Página 28. Tem o... Página 28? Tá errado isso. Página 22 e 23. É 22. 22. Página 22, o 2.1, que é a demonstração por indução de 5 itens. O 2.4, que é aquela questão dos divisíveis. E o 2.7, que ele segue mais ou menos a linha daquela da pizza, que é você mostrar poligonal formada por 2 ou mais semirretas, com N segmentos de retas. E aí tem que seguir mais ou menos a ideia que tem lá nesse problema da pizza, tá? Alguns desses exercícios têm os resultados, né, no final do livro, resposta, e às vezes tem algumas dicas também quando o exercício é um pouquinho mais elaborado. Então, vocês podem dar uma olhada, qualquer dúvida a gente conversa posteriormente. Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas. Tranquilo? Por enquanto não comecei a fazer ainda. Professor, esses exercícios é referente à edição que você postou no grupo, né? Esses exercícios é para outra semana. Vocês têm uns exercícios que eu deixei na semana passada, né? Eu estou falando a edição do livro. A edição do livro. É que você postou no Não. no grupo, né? Ou não? Não, é diferente. Porque esse daqui que eu tenho é uma segunda edição de 2015. Tá? Professor, vou mandar a foto lá no grupo lá dos exercícios. Que eu tenho essa mesma edição aí, igual o senhor fez semana passada, eu mando lá. Vou mandar agora.
Tudo bem, se você puder fazer esse favor, senão eu mando também. Ah, Não beleza. tem problema não. Minha câmera aqui já deu problema de novo. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação. Para depois postar lá no